O aroma do cacau amargo misturava-se com o perfume cítrico da laranja cristalizada, uma sinfonia olfativa que Amara Oliveira regia com a precisão de um maestro e a paixão de um amante. Na sua minúscula cozinha no bairro da Mouraria, em Lisboa, o sol da manhã espreitava pela janela, iluminando as partículas de farinha que pairavam no ar como poeira de estrelas. Amara, uma mulher negra de 32 anos, cujo corpo generoso e curvilíneo a sociedade insistia em rotular como obeso, movia-se com uma graça surpreendente. O seu cabelo afro, volumoso e orgulhoso, parecia uma coroa. Os seus olhos castanhos escuros brilhavam com uma inteligência viva enquanto ela mergulhava metades de laranja em chocolate negro derretido. Cada gesto era um testemunho do seu talento, uma arte que era tanto refúgio como campo de batalha. Trabalhava na Pão de Mel, uma padaria de bairro simpática, mas que limitava a sua criatividade a bolas de Berlim e pastéis de nata competentes, mas anônimos. Sonhava mais alto. Sonhava com o brilho das montras da Baixa, com o reconhecimento que sentia merecer. Léo Alves, um rapaz magricela de 20 anos com olhos de cachorrinho e um entusiasmo contagiante, observava da ombreira da porta. Era aprendiz na Pão de Mel e via em Amara uma deusa da confeitaria. Amara, isso cheira divinalmente, disse ele, os olhos fixos nas laranjas achocolatadas. Devias mesmo inscrever-te no Doce de Ouro. A Sofia Aires, da Aires de Sofisticação, vai ser uma das juradas principais este ano. Amara suspirou, a alegria do momento a desvanecer-se um pouco. Sofia Aires. O nome pairava no ar como uma nuvem fria. Sofia era a epítome da elegância lisboeta. Magra, branca, impecavelmente vestida, a sua pastelaria na Avenida da Liberdade, um templo ao minimalismo e à exclusividade. Amara já tinha tentado uma abordagem anos antes, enviando o seu portfólio. Nunca obtivera resposta. Léo, tu sabes como são essas coisas. Começou ela, a voz tingida de uma familiar resignação. Mas o teu talento é inegável, insistiu ele. Desta vez pode ser diferente. A insistência de Léo, aliada a uma pequena faísca de teimosia que se recusava a apagar dentro dela, fê-la reconsiderar. E se Léo tivesse razão? E se desta vez o sabor falasse mais alto que as aparências? Com um nó no estômago, Amara preencheu o formulário de inscrição online para o Doce de Ouro de Lisboa. A primeira eliminatória do concurso decorreu num espaço moderno e impessoal nos confins do Parque das Nações. Amara sentiu o olhar frio de Sofia Aires pousar sobre ela assim que entrou. Um olhar que a mediu de cima a baixo antes de se desviar com uma subtil crispacão de lábios. Sofia, elegante num fato marfim, presidia ao júri com uma aura de autoridade gélida. Ao seu lado, Tiago Monteiro, um crítico gastronômico influente na casa dos 40, conhecido tanto pelo seu paladar apurado como pelo seu cinismo elegante, observava os concorrentes com um ar entediado. Amara apresentou a sua criação, uma tartelete de maracujá e coco com uma base de bolacha de gengibre, decorada com flores comestíveis vibrantes. Era uma homenagem à sua avó cabo-verdiana, uma explosão de cor e sabor tropical. Os jurados provaram. Houve murmúrios de apreciação. Tiago Monteiro ergueu uma sobrancelha, intrigado. Mas Sofia Aires, depois de uma dentada minúscula, comentou com uma voz aveludada. Interessante, sem dúvida. Um pouco rústico, talvez? A apresentação poderia ser mais depurada. Na alta confeitaria, Amara, a contenção é muitas vezes a chave. Amara sentiu o sangue a ferver, mas manteve a compostura. A minha confeitaria conta uma história, chefe Aires, e algumas histórias são vibrantes, não contidas. Sofia sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Claro, querida. Veremos se o público de Lisboa está pronto para essas histórias. Apesar do comentário de Sofia, Amara passou à fase seguinte. Léo estava exultante. Tiago Monteiro, ao sair, lançou um olhar curioso e prolongado à tartelete quase intacta de Amara. Nas semanas que se seguiram, os desafios intensificaram-se. Amara cozinhava com alma, cada doce uma afirmação da sua identidade. Mas Sofia parecia determinada a encontrar falhas, a elogiando candidatos cujo trabalho era tecnicamente perfeito, mas desprovido da paixão que Amara infundia nas suas criações. Léo, sempre presente, ajudava a transportar ingredientes, a limpar a sua bancada improvisada na cozinha da Pão de Mel depois de horas e oferecia um fluxo constante de encorajamento. Num dos desafios, que consistia em criar uma sobremesa usando chocolate de São Tomé e Príncipe, Amara criou uma mousse etérea com diferentes texturas de chocolate e um toque de malagueta, servida numa taça de cerâmica artesanal que ela própria encontrara na Feira da Ladra.
Num dos desafios, que consistia em criar uma sobremesa usando chocolate de São Tomé e Príncipe, Amara criou uma mousse etérea com diferentes texturas de chocolate e um toque de malagueta, servida numa taça de cerâmica artesanal que ela era ousada, complexa, inesquecível. Durante a avaliação, enquanto Sofia discorria sobre a falta de uniformidade da cerâmica, Tiago Monteiro interrompeu-a, algo raro. Com o devido respeito, Sofia, acho que a escolha da taça complementa a origem do chocolate. Há uma autenticidade aqui que é bastante refrescante. Sofia lançou-lhe um olhar cortante, mas Tiago sustentou-o, provando novamente a mousse de Amara com uma expressão pensativa. Um dia Léo teve uma ideia. O mercado da Ribeira, agora Time Out Market, fervilhava de turistas e locais curiosos. Por que não montamos uma pequena banca aqui no fim de semana? Só para as pessoas provarem os teus doces, Amara, sem a pressão do concurso. Amara hesitou, mas a ideia de um feedback direto, sem o filtro de Sofia, atraiu-a. No sábado seguinte, a pequena banca improvisada, Crioulo Doce, estava montada, com uma seleção colorida das suas melhores criações. Para sua surpresa, foi um sucesso. As pessoas faziam fila, os elogios eram genuínos, os sorrisos rasgados. Escondido atrás de uns óculos de sol e um boné, Tiago Monteiro observava de longe. Comprou anonimamente uma caixa com várias miniaturas dos doces de Amara. Mais tarde, no seu apartamento elegante no Chiado, provou cada um deles lentamente. A complexidade, a alma, a técnica impecável disfarçada de simplicidade rústica. Aquilo era mais do que talento. Era arte. E ele, no seu cinismo cultivado, quase se tinha deixado levar pela superficialidade da indústria. No dia seguinte, saiu uma pequena nota na sua coluna online, geralmente reservada a restaurantes estabelecidos. Uma descoberta inesperada no mercado da cidade revela que o verdadeiro ouro doce de Lisboa pode estar onde menos se espera. No dia seguinte, saiu uma pequena nota na sua coluna online, geralmente reservada a restaurantes estabelecidos. Uma descoberta inesperada no mercado da cidade revela que o verdadeiro ouro doce de Lisboa pode estar sabores que contam histórias, que aquecem a alma. Fiquem atentos. Não mencionava nomes, mas para Amara e Léo a mensagem foi clara. Sofia Aires leu a nota com um vinco de desagrado. Quem ousaria desafiar o seu paladar e os seus padrões? A semifinal do Doce de Ouro exigia a criação de um bolo de celebração. Amara decidiu fazer um bolo de 3 andares inspirado nas chitas de Alcobaça, com padrões vibrantes pintados à mão com corantes alimentares naturais sobre um glacê de limão e um recheio de amêndoa e doce de ovos. Era uma oda à tradição portuguesa, mas com a sua assinatura inconfundível. Na noite anterior à prova, Amara trabalhava até tarde na cozinha da Pão de Mel. Deixou o bolo a arrefecer, coberto, antes de ir para casa por algumas horas de sono inquieto. Ao regressar de madrugada, encontrou uma das prateleiras do frigorífico onde guardava ingredientes delicados misteriosamente desligada. As suas natas frescas, essenciais para o creme final, estavam azedas. O pânico instalou-se. Não havia tempo para comprar outras. Léo chegou pouco depois e viu o desespero nos olhos de Amara. Não pode ser, murmurou ele, mas Amara respirou fundo. A raiva inicial deu lugar a uma determinação fria. Não me vão vencer assim. Improvisou. Lembrou-se de uma técnica da avó, usando uma base de leite de coco gordo e caju para criar um creme aveludado. O resultado foi diferente do planeado, mas surpreendentemente delicioso, com um toque exótico que complementava os sabores tradicionais. Apresentou o bolo ao júri. Sofia Aires inspecionou-o com um olhar crítico. A cobertura parece um pouco instável em alguns pontos. Não acha, Amara? Antes que Amara pudesse responder, Tiago interveio. Eu acho que parece arte viva, Sofia. E o que interessa, no final, é o sabor. O bolo foi cortado. No momento em que os jurados provaram, um silêncio instalou-se. Depois, um murmúrio de pura admiração. O creme improvisado era uma revelação. Amara qualificou-se para a final, mas o incidente do frigorífico deixou um gosto amargo. Ela sabia intuitivamente que não fora um acidente. Tiago Monteiro começou a investigar discretamente. Falou com outros concorrentes, com técnicos do local do concurso. Não encontrou provas concretas, mas o padrão de pequenos acidentes que pareciam sempre prejudicar os candidatos que Sofia não favorecia era inquietante. Ele revisitava mentalmente os seus próprios julgamentos passados, a facilidade com que aceitara a narrativa de Sofia sobre padrões. A admiração pelo talento de Amara transformava-se agora numa indignação crescente pela injustiça que ela enfrentava. A final do Doce de Ouro de Lisboa chegou,
carregada de tensão. O tema era Lisboa Doce Encontro. Amara decidira criar uma peça central comestível que representasse a sua Lisboa. Uma filigrana de caramelo imitando o emaranhado das ruas de Alfama, com pequenos doces individuais representando as várias culturas que se encontravam na cidade. Um pastel de nata desconstruído, um bombom de ginginha com chocolate negro, uma miniatura da sua tartelete de maracujá e coco, um macarrão de café com cardamomo. Era uma obra complexa, ambiciosa, cheia de significado. Sofia Ayres observava cada movimento de Amara com olhos de falcão. O outro finalista, um jovem pálido e tecnicamente irrepreensível chamado Vasco, protegido de Sofia, apresentava uma escultura de açúcar minimalista e gelada, representando as ondas do Tejo. Era bonita, mas fria. Quando chegou o momento da avaliação final, Amara apresentou a sua Lisboa Doce Encontro com uma voz firme, explicando cada elemento, cada sabor, cada história. Os jurados provaram e a maioria parecia encantada. Sofia, no entanto, tomou a palavra. Uma criação. Exuberante, Amara. Talvez um pouco excessiva para o paladar sofisticado que procuramos premiar. A técnica do Vasco, por outro lado, demonstra um domínio e uma elegância. Foi então que Tiago Monteiro se levantou. O público, composto por chefes, jornalistas e entusiastas da gastronomia, silenciou. Elegância, Sofia, começou Tiago, a sua voz calma, mas carregada de uma autoridade nova. Ou será antes uma preferência por aquilo que é seguro, previsível e que se conforma a um padrão estético restrito, e ouso dizer datado? Eu provei a criação de Amara Oliveira. E o que encontrei não foi excesso, mas alma. Encontrei Lisboa, com toda a sua diversidade vibrante, a sua história, os seus encontros. Encontrei uma técnica impecável ao serviço da emoção, e não o contrário. Ele virou-se para Amara. O seu trabalho, Amara, não é apenas confeitaria. É uma declaração. É arte, e merece ser celebrado, não diminuído por preconceitos velados sobre o que é ou não sofisticado. Um silêncio chocado encheu a sala, seguido por um murmúrio que rapidamente se transformou num aplauso hesitante, depois mais forte. Sofia Ayres estava lívida, os lábios comprimidos numa linha fina. Vasco olhava para o chão, embaraçado. Amara sentiu lágrimas a quererem brotar, mas manteve-se firme, um pequeno sorriso a surgir nos seus lábios. Não importava o resultado oficial. Naquele momento, ela sentia que já tinha vencido. O prémio Doce de Ouro de Lisboa foi para Vasco, como muitos esperavam, dada a influência de Sofia. Mas a verdadeira vitória da noite foi da Amara. A intervenção de Tiago Monteiro correu a cidade. No dia seguinte, a sua coluna trazia o título A Alma Esquecida da Doçaria Lisboeta. Uma estrela chama-se Amara Oliveira. Descrevia em detalhe o talento, a criatividade e a resiliência de Amara e questionava abertamente os critérios do concurso. Outros críticos e bloggers seguiram-se. As redes sociais fervilharam. De repente, todos queriam provar os doces de Amara. Sofia Ayres viu-se no centro de uma polêmica desconfortável. Alguns patrocinadores do concurso expressaram o seu desagrado. A sua imagem de árbitra infalível do bom gosto sofreu um abalo. Poucos dias depois, Tiago Monteiro procurou Amara na Pão de Mel. Amara, disse ele, a sua formalidade habitual atenuada por um respeito genuíno. O que você fez no concurso foi extraordinário, e eu fui um cego por não o ver mais cedo. Obrigada, Tiago, respondeu Amara, a sua voz ainda com um toque de surpresa. As suas palavras significaram muito. Palavras não chegam, continuou ele. Eu tenho alguns investidores, amigos meus, que procuram projetos autênticos e com alma para apoiar. Pensei que talvez estivesse interessada em conversar sobre abrir o seu próprio espaço. Um lugar onde ninguém lhe diga que a sua arte é excessiva ou rústica. Os olhos de Amara arregalaram-se. Está a falar a sério? Completamente. Lisboa precisa de provar mais da sua história. 6 meses depois, na rua de São Bento, uma nova montra brilhava. Crioulo Doce, confeitaria de alma por Amara Oliveira. O espaço era pequeno, mas acolhedor, decorado com cores quentes, azulejos pintados à mão e o aroma constante de especiarias e chocolate. Léo, agora o seu subchefe orgulhoso, corria de um lado para o outro, o rosto iluminado. A inauguração foi um sucesso estrondoso. Tiago Monteiro estava lá, discreto num canto, a saborear um pequeno bolo de fubá com goiabada, um sorriso satisfeito nos lábios. Clientes de todas as origens enchiam o espaço, maravilhados com as criações que eram tão belas quanto deliciosas, cada uma contando uma história diferente. Amara, no centro da sua cozinha aberta, usava um avental vibrante sobre um vestido elegante que ela própria desenhara.
O seu cabelo afro era uma auréola de confiança. Ela observava o movimento, o riso, a alegria que os seus doces proporcionavam. Ainda havia dias difíceis, momentos de dúvida, olhares que demoravam um pouco mais do que o necessário. A luta contra o preconceito não terminava com uma loja aberta ou uma crítica elogiosa, mas agora ela tinha a sua voz, o seu espaço, a sua arte. Ao pegar numa manga madura, sentindo o seu peso e perfume, pronta para criar mais uma história de sabor, Amara sorriu. Um sorriso genuíno, vindo do fundo da alma. A sua Lisboa era de facto um doce encontro, e ela estava, finalmente, a partilhá-lo com o mundo. Nos seus próprios termos.